Amém? A apostila de bibliologia, que é a próxima lição da semana que vem, né? Ou introdução bíblica, é a mesma coisa, que é teologia sistemática 1, já está pronta. Agora, amém. E o pastor Marcelo aqui me mandou um zap, me ligou para a gente comprar isso aqui. Falei, vamos esperar um pouquinho, blá, blá, blá. E a Joyce foi lá e comprou, sem eu saber. Até que estava lendo nossos pensamentos. Então, vamos lá. A próxima lição será de introdução bíblica ou bibliologia, que é teologia sistemática 1, já está pronta. Vamos rodar essa semana aí, cadernar. E eu fiz um questionário, se eu não me engano, de 138 perguntas. Hã? Para escolher uma para fazer a prova, para fazer 10 pontos. Escolher uma. Tirar aqui a prova dos 9. Vem para a internet. Deixa eu abrir aqui. Então vamos lá. Depois eu dou o número de questões aqui. Vamos orar para nós começarmos. Amém? É um texto bem grande, né? Gálatas 1, 6 a 8. Paulo escrevendo para os irmãos em Gálatas. E essa passagem tem tudo a ver com aquilo que nós debatemos aí na semana inteira, aí nesse mês, sobre o outro evangelho, sobre aquilo que já está posto, já está sagrado, já está fechado o cânon, que não se deve mais tirar nem pôr nada do que já está no nosso cânon sagrado. Aprove a Deus estabelecer somente o que está aqui, né? Alguns escritores, alguns evangelistas escreveram algumas coisas. Nós vamos até aprender isso na bibliologia, na próxima matéria, sobre, por exemplo, Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Filipe, que não entraram no cânon sagrado, né? As reuniões, a unção, a inspiração lá pelo Espírito Santo, aprove que esses homens ficassem de fora, esses livros, essas cartas escritas, né? E ficou somente aquilo que Deus quis que ficasse. A gente sabe, por exemplo, que nós temos na nossa Bíblia Sagrada 2 cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos crentes daquela cidade. Mas na verdade a primeira Coríntios que nós temos é a segunda. Vocês sabiam disso? E a segunda é a terceira. Porque antes dessas 2, Paulo escreveu uma primeira carta que foi perdida, extraviada, e não se sabe, né? Então, aprove a Deus exatamente o que está aqui. E se a gente sabe que aprove a Deus somente o que está aqui, esses 66 livros, né? Por que acrescentar algo além? Já viu aquelas mensagens, vocês já ouviram aquelas mensagens de que você lê a palavra, a pessoa prega naquele versículo, naquela passagem, mas ela não é uma revelação, não é uma conjectura, não é uma hipótese, mas ela viaja no texto bíblico, que não tem nada a ver com o que ela falou no texto, de que parece que está querendo se mostrar, dizer que sabe alguma coisa, e fala algo que não condiz com o que está sendo
com qual autor. E nós, além da revelação que nos é dada para a aplicação da Bíblia, porque a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente, a gente sabe disso, porém, nós temos que respeitar os autores daquela época, o contexto da época, para quem foi escrito, por quê. Isso aí são questões interpretativas que não podem ser mudadas, não podem ser violadas, certo? Então, por exemplo, a gente sabe que Mateus escreveu para os judeus, que tinha algo para que ele pudesse escrever. Quando ele começa lá, Jesus Cristo, filho de Davi, tem uma lógica por isso, né? Quando Lucas vai falar da genealogia de Cristo, Lucas não menciona Davi, ele vai lá direto em Adão, para mostrar da genealogia de que o primeiro ser humano, Adão, né, até chegar em Cristo, aquela coisa do dia, porque Jesus também é 100% homem. Então a Bíblia, ela tem toda uma lógica, tem toda uma interpretação correta, e a gente não pode violar isso. Tanto é que quando Jesus chega e ele vai cumprir todas as leis, ele vai determinar, ele vai trazer a sua graça, ele vai trazer o seu poderio de sendo divino, mas ele não viola a lei, pelo contrário, ele cumpre. Teve uma aluna que me mandou no particular a tese, né, digamos assim, do trabalho dela sobre a seita e a heresia. Eu estou com um pouco de dor de cabeça desde cedo, eu tomei remédio e ela, acho que eu posso falar, que todo mundo já fala, posso falar, eu não ia falar pessoal, mas ela está aqui, eu vou pedir autorização. E ela veio falar comigo, pastor Paulo, é isso, sobre isso. Aí eu falei, sobre Jesus ser o Filho de Deus? Não é seita, não é heresia, porque a Bíblia, ela declara explicitamente que Jesus é Filho de Deus. Então não tem como distorcer isso, né? Por quê? Porque eu quero algo novo, eu não quero algo que já existe. Mas em relação a Jesus ser a divindade de Jesus, a gente pode pôr no trabalho. Por quê? Jesus não diz assim, eu sou Deus. A divindade de Cristo, ela é interpretativa. Aí você pode criar uma seita em relação a essa heresia, né? Mas em relação a ser filho de Deus, claramente a Bíblia diz, o próprio Deus diz, este é meu filho amado. Pode. Sendo uma heresia, pastor, claramente a Bíblia diz para nós, mas para outras religiões não diz. Jesus não é visto como Filho de Deus, e eles provam que na interpretação deles eles não veem Jesus. Mas esse não é o foco principal da religião. Olha o que nós lemos aqui na apostila. Porque isso é uma heresia. Sim, mas aí já está. O que eu estou falando para você? Lembra que nós lemos aqui na Bíblia? Lembra que nós lemos na apostila? Vamos pegar aqui, por exemplo, olha bem. Aqui, uma seita. Essa daqui, vamos pegar Nova Era. Está aqui na página 40. Aí tem aqui, 40, os preceitos históricos, um pequeno histórico sobre o que é. Aí depois tem assim, todas elas eu coloquei o seguinte, Cristo na religião deles, quem é o Espírito Santo. Todas essas seitas que nós colocamos, nós estudamos, eu coloquei assim, quem é Deus para eles, quem é Jesus para eles, quem é o Espírito Santo para eles. Nós não colocamos isso? Então tem toda uma sequência de que por que eles criaram uma seita. Quando o trabalho dela, ela quis botar o seguinte, Jesus como sendo filho de Deus e como sendo divino. O trabalho dela. Eu pedi permissão para ela. Eu falei, Luana, se você botar Jesus como não sendo filho de Deus, não necessariamente você vai criar uma seita, uma heresia, mas na sua divindade sim. Embora muitas religiões não tenham Jesus como divino, mas o que está em foco é o seguinte, é você criar algo. Sim, mas eu não estou entendendo esse ponto que o senhor está falando. Se eu vou criar uma heresia é uma mentira. É uma distorção do propósito. Uma distorção daquilo. Lembra que eu falei? Vamos lá. Eu quero
levantar uma heresia. Ó, vamos lá. Lembra que eu falei com vocês o seguinte, da matemática? A soma, a subtração, a divisão e a multiplicação? Se você acrescentar algo, diminuir a divindade de Cristo, dividir ou multiplicar, é heresia. E se subtrair? Aqui, mesma coisa. Então, Só que o que eu não quero, que eu já falei para vocês na sala de aula, é algo que já existe. Você está copiando uma seita. É isso que eu não quero. Eu entrei nessa mesma dúvida que ele, que eu botei. Qual foi o trabalho? Alguém tem aí que escreveu no quadro? Olha só, a leitura. Olha a leitura do trabalho. Lá, o tema. Lembra do tema? Ó. Deixa eu ler, dá licença. Ó. Crie. Criar é algo que não existe. Crie uma seita heresia dentro da palavra de Deus e faça disso uma doutrina. eu vou te dar um trabalho. Entendeu como é que é? Você vai até colocar, por exemplo, vamos supor que a religião da pedra azul, por exemplo, diz que Jesus não é o filho de Deus. Se você colocar isso na tua, você está copiando essa seita. Não, sim, mas eu não copiei uma seita. Eu não copiei uma seita. Mas aí que tá, se você colocar o tema, se você vamos supor, segundo o reverendo Marcelo Primo, a seita da pedra azul, estou dando um exemplo. A minha seita é o seguinte: Jesus Cristo não é o filho de Deus. Já tem seita. Mas já tem várias seitas que dizem isso. Mas tem várias seitas que são assim. A minha heresia é mais uma. Não, mas eu não quero isso, eu quero que vocês criem. Eu não quero que vocês copiem. Eu quero que vocês criem. É isso que é o foco do trabalho. Vocês vão criar, vocês não vão copiar nada do que já existe. Entendeu agora a diferença? Eu entendi quando somos Tá, vamos orar e então vamos lá, vamos orar. Amém? Vamos orar e vamos explicar, Marcelo. A gente vai explicar isso aí. O nome da irmã? Qual o nome da tua sobrinha? A neta? Qual é o teu nome? Lohane. Lohane, seja bem-vinda. Tá bom? Faz essa oração para nós iniciarmos o nosso trabalho. Amém? Pode ser sentados mesmo. Sentados. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, obrigado. Vamos lá. Vamos falar sobre o trabalho então, né? Já que está tendo dúvidas aí. Eu não quero algo já copiado, já existente. Senão seria a mesma tese. Copiou, colou. Não seria um trabalho novo. Está tudo na apostila, que já existe, nós temos aqui. E várias religiões que a gente nem sabia que existia, né? E se você olhar na apostila, todas elas eu botei: quem é Cristo na religião tal? Quem é o Espírito Santo? Quem é Deus? Para a gente ter essa base. Aí eu falei da matemática. Não tem? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Uns não creem que existe o Espírito Santo, que é uma força. Outros não creem que Jesus é o Filho de Deus. Outros não creem que Jesus é Deus, né? Outros não creem no Evangelho posto por Cristo, porque guardam o sábado, que é a lei. Jesus falou que até do sábado Ele é Senhor. Agora eu quero algo novo. Eu quero que você pegue, por exemplo, vamos falar assim, por exemplo, Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Antigo Testamento. Jesus está ali no Antigo. Eu não posso dizer que o cristianismo está no Salmo 23, mas como a Bíblia ela é totalmente correlacionada, qual é a passagem que vai falar do Salmo 23? Cita aí uma aí. Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pega uma correlação bíblica do Novo Testamento. Eu sei que vocês aprenderam. Ó, Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Correlaciona.
Qual é a palavra principal do Salmo de 3? Pastor. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se Jesus fala que ele veio para as ovelhas, ele está dizendo que ele é o quê? Está a palavra pastor ali? Não, mas está subentendida. Se ele veio para as ovelhas para pedir, significa que a ovelha precisa de um pastor. Então Jesus está se dizendo ser um pastor. Então o Salmo 23 está apontando para Cristo como sendo pastor. Aí eu vou pegar o Salmo 23, vou pegar lá, eu não lembro da passagem, quem fala que eu vim para as ovelhas pedidas, eu vou trazer isso aceito. Como? Nós hoje não precisamos de pastores, porque nós necessariamente não somos mais ovelhas, nós andamos com nossas próprias pernas. Então vou lá, segundo o reverendo Paulo Mendes, a seita da Pedra Azul, você hoje é independente, você não precisa de pastor, nem Jesus propriamente o nosso pastor. Nós poderemos adorar a Deus sem igreja, sem pastorado. Pronto, cria uma seita, cria uma heresia. Entendendo? É isso que eu quero. Eu quero vocês que eu não quero copiar ou colar, eu quero que vocês criem, que vocês pensem. Essa é a tese do trabalho. Se não, para copiar colar, eu pegava a apostila e fazia um questionário e trazia uma prova para vocês responderem. Só decoreba. Aí ela me mandou e eu expliquei, só não dei mais a letra para poder não dar cola. Daí não seria a criatividade dela. Ela, pastor, entendi, pesquei. Mas se ela fosse por aquele raciocínio, ela ia errar o trabalho. Mas eu mandei 2 vertentes para o senhor. Foi. Tá, quer ver? São introdução bíblica, a matéria da próxima agora, ou bibliologia, que é teologia 1. Vocês vão fazer um questionário de 149 perguntas. 149. O mês inteiro para isso. São 149 perguntas dentro da apostila de vocês. Oi? Ou bibliologia. Eu gosto de falar bibliologia. Fica mais bonitinho bibliologia, né? Ok? Então, Marcelo, dúvida? Não, depois eu converso com o senhor. Tá. O senhor já está pronto o trabalho? Mas tu pegou nessa advertência? Que eu falei ou você... Não, ela vai entregar outra, ela quer entregar isso. Mas você criou ou você pegou algo já existente? Não, eu peguei algo... Pode falar, não tem problema não. Eu peguei algo já existente, mas eu fiz uma heresia em cima do que é existente. Não, mas tudo bem, maravilha, é isso que eu quero. Desde a salvação bíblica de Cristo, a salvação veio pelo sacrifício. Não por Cristo, mas pelo sacrifício. Que sacrifício? Posso... Sacrifício de quê? Pode falar. Não, o sacrifício de qualquer um. Então seria por obras. Isso, Jesus, ele é um homem criado por Deus. Então você anulou a cruz. Sim. Você diminuiu a divindade de Cristo. Tá bom, tá ótimo. É isso aí, né? E deu um nome para a religião. É isso aí. E apontei alguns versículos na Bíblia fazendo a heresia. É isso aí. Eu só não quero que vocês copiem. Eu vou falar sobre... Vou guardar um sábado. Já existe isso. É grosso, que a gente até pegou, porque é muito pesado. Vocês sempre distorcem assim um com o outro. Que eles fizeram uma prova juntos, né? Que teve briga, né? Muito difícil. Mas assim não é mais interessante? Dessa maneira de trabalhar? Surreal, pastor. A gente está tão acostumado com a Bíblia. E agora pregar uma mentira é muito difícil. Só não quero que ninguém se desconverta aí não, tá? É o que nós conversamos lá em casa. Esse trabalho é o tipo de trabalho que se você ganhar 0, tá bom. Se você ganhar 10, é perigoso, porque você está falando uma mentira. Mas aí você mas você está alerta do que a Bíblia diz. Você vai prestar... outra coisa muito importante, pessoal. Não sejamos céticos dentro do culto da igreja. Céticos ou engessados. Eu faço teologia, eu aprendi a interpretar a Bíblia, eu sei o que é ser heresia, papapá, a bibliologia, papapá. Aí você, o culto está lá, o Deus está usando o varão, a varota está assim, ó.
analisando tudo. Não. Para corrigir, né? Pregação. Não. Ali no momento, claro que a gente vai pescar coisas errôneas, a gente pesca. Tem uma vez um pregador aí que tem uma festividade, não sei se quem é os mais antigos aqui lembram. Acho que Deise deve lembrar. Deise, o Edi deve lembrar, porque estava mais aqui antigo. Mas tem pregadores que chegam lá e falam. Muita bola. Então foi uma festividade, lembra, Deise? Que veio um pregador aqui, há muito tempo atrás, de que ele estava falando sobre a Arca da Aliança, que estava no carro de boi, e o boi tropeçou e a arca foi cair, os filhos de fulano lá, quando tocou, foram fulminados. Na Arca de Noé. Na Arca do Conselho. Não. Na Arca da Aliança, o boi tropeçou. Aí pegaram a arca, segurar, tudo mais. Aí depois ele falou que a casa de Obed-Edom, né? A arca dos filhos, Davi tira dos filisteus, o negócio desse contei. Aí vai lá e abençoa. 3 meses, né? Aí ele sabe qual é a mensagem dele, até aí tudo bem, ele foi. Daqui a pouco ele falou, Deus está mandando dizer aqui nessa noite que vai dar uma pernada no boi. O boi vai levar uma pernada, vai tombar e a arca vai cair dentro da tua casa. Eu falei, na minha casa não, porque não vai. E detalhe, no finalzinho, ainda deu um amuletozinho, a miniatura da arca pra gente lá pra cá, bater nas frentes. Não pode falar o nome do santo. Mas depois, pastorinho, não vou falar quem é não. Pulou de carro, Então, assim, você está vendo a mensagem, glória a Deus, mas tem hora que, peraí, eu vou trazer um amuleto, uma miniatura dentro da minha casa e dizer que a arca está lá, não, a arca não está mais. Agora quer ver uma pergunta? Onde está a arca da aliança agora? Ninguém sabe, eu sei. Não, a arca A física. Onde está a arca agora? Aonde? Fala, quem? A arca da aliança onde está? Está com Deus. Tá. Apocalipse diz isso, mas não sei o capítulo. Vamos lá, palminha para ele. João viu a arca no céu. Deus recolheu a arca da aliança. Deus recolheu. Apocalipse. Por quê? Justamente a questão da idolatria. Então, se você prega em espírito e em verdade, como é que você vai botar uma miniatura de uma arca dizendo que ali está Deus? ele pensou que estava no Universal. Não fala o nome. Bom, nós vamos ser processados aí. Vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 11, versículo 19. Quem achou pode ler alto. Viu? Onde que está a arca da aliança? A arca do conselho? Ok? Aí a pregação vem, tudo bem, para daqui a pouco. Oi? Não entendi. 8 horas. São 7h30, dá tempo, meia hora. Então vamos lá, pessoal. Entenderam agora o trabalho? Ok? Lembra que eu falei desde o início, quando eu assumi o seminário, como professor de vocês? Qual foi a minha proposta? São 8 horas, tá? Guardem o trabalho, só vou me entregar 8 horas. Tá bom? Qual foi a minha proposta? Eu não quero decoreba. Decoreba por decoreba, Google. Tanto que a gente pensa e a gente começa a interpretar, a gente erra, não erra? Aí a gente chega para peraí, aí vocês me dão uma resposta para ele, eu estou errado, né?
Essa semana, ontem, eu tive uma resposta boa, porque tem um varão lá do meu trabalho, que ele está na igreja no Brasil para Cristo, e ele começou a trabalhar, Deus está dando um dom para ele de ensino. E ele está dando aula na IBD direto. E está pregando. E ele falou que ainda não teve aula de homilética, quando ele está fazendo um seminário e tudo mais. Eu dei uma explicação para ele. Eu falei, ô Eric, a base básica para a homilética, para a pregação é o oica. Lembra que na aula de geografia e história eu apliquei? Interessante, aplicar o oica dentro de geografia e história. O que é isso? Observação, interpretação, correlação e aplicação. Pronto, é o beabá, tieteteia. Então, quando você começa a fazer isso aí, você não erra. Não é? Tem o chá das irmãs, tem o café amargo. Aplica o oica. Pega lá o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua onipotente descansará. Vou aplicar o oica em cima disso, observar. O que o salmista falou? O que tem ali? Onipotente, habitar. O que é habitar? Habitar é diferente de você não permanecer no lugar. Está falando de habitação, uma habitação permanente. Mas quando você permanece numa habitação, você tem um lugar seguro. No esconderijo do Altíssimo, a samba do Onipotente, né? No esconderijo, não é qualquer esconderijo, é o esconderijo de quem? Aí você vai começar a aplicar. Existem muitos esconderijos, mas há um que é seguro, que é o de Deus. Dá uma pregação. Aí o que acontece no final de tudo? Você descansa. Então você quer descansar? Faça da morada de Deus, faça do esconderijo de Deus a sua morada, a sua habitação. O problema é que a gente não descansa como crente, é que a gente não está fazendo essa morada. Nós estamos fazendo a casa de Deus não como morada, mas como casa de veraneio. A verdade é essa. Sabe qual é o grande problema do nós não descansarmos? É que nós estamos dizendo para Deus que Ele é a nossa conta bancária. Eu só vou lá quando eu quero sacar algo. Então existe a dor, a luta, quando ela vem de Deus, e aquela tempestade quando não é. Porque quando você sabe que é de Deus, quando você está em Deus, ela chega, você está no olho do furacão, mas você está descansando no Senhor. É diferente. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. O Senhor é meu pastor. De nada sinto falta. No hebraico, de nada tenho falta. Porque Ele me supre. Lembra da oração dominical? O pão nosso de cada dia nos dai amanhã. Não é isso? Aí, lá. Faltar a Deus. E no hebraico é de nada sinto falta, ou de nada tenho falta. Então, lembra da oração dominical? O pão nosso de cada dia nos dai amanhã. Não é hoje? Mas se Ele nos dá hoje, por que eu fico ansioso pelo amanhã? O amanhã só pertence a Ele. Só pertence a Ele. O maná não é diário? Se você pegar o de amanhã não estraga? Então vamos lá para a Bíblia. Paulo aos Gálatas. Ó insensatos Gálatas, né? Crentes na palavra, na graça, estabeleceram-se um processo de salvação na graça. Em quem? Em Cristo. Anunciaram o seu evangelho, aceitaram a salvação pela graça, porém, agora começa o processo de, digamos, retrocesso. Não é? Não há uma igreja, quem sabe de cabeça me diz aí, de que ela começa bem, mas depois ela termina mal em Apocalipse. Por que Jesus fala assim? Melhor que esteja quente ou frio, porque morno vomitar-te-ei, não é? Tenta pegar algo que seja gelado e toma morno, ou algo que você tem que tomar quente e toma morno. É horrível. O que ele está falando? Que os indutos, quando vinham aquela água quente pelo meio do caminho, pelos canos, vinham quente, mas o processo era tão longo que quando chegava na pica já estava morno. É essa caminhada de que Paulo está falando aqui. Aí começa o quê?
começa a vir as intempéries, as coisas diferenciadas, que vai acrescentar, que vai somar, vai diminuir, vai dividir, vai multiplicar. A glória, a essência de Cristo. Afinal de contas, Cristo é ou não é suficiente? Sim. Não é? Lembram, o que é o Evangelho? Não, outra coisa. O que é o Evangelho? Boa notícia, uma notícia boa. Não é? Não é isso? Ó, o povo andava em trevas e viu-se uma maravilhosa luz. Jesus sai do deserto, é tentado, ele é servido pelos anjos, ele vai para Galileia. Quando ele chega lá, ele começa. Aí o povo, opa, está chegando uma boa notícia. Não é assim quando a gente está com algum problema na vida, alguma luta, alguma dor, aí alguém chega assim, chegou lá, manda um zap, eu ligo para a Luana, bato na porta dela, pergunto para ela: ô pastor Paulo, tudo bem? Luana, vim te trazer uma boa notícia. Como é que fica o coração de expectativa? Isto é Evangelho. Isto é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é uma boa notícia. É uma novidade de vida. Agora vamos lá, vamos ler isso aí. Pastor, eu ouvi uma pregação, o pastor estava pregando, e ele falou que essa passagem que você falou no morro, que o morro, Deus visitará, né? E ele falou para a igreja que seria melhor se nós fosse o morro. Morno? Morro. Aí eu falei para ele, mas como é que pode? Aí pega isso aí e faz um trabalho de heresia. Aí eu falei, mas ele não fala que ele vai vomitar? É. Então por que ele falou que a igreja tinha que ser morna? Tem que ser quente ou frio. Porque quente está fervoroso, continua no primeiro amor, continua dando glória. E frio, que você percebe que está frio, você tem que melhorar. O pior de tudo é quando você acha que você está, mas já perdeu muito tempo a essência. A dracma já foi perdida. Mas a Bíblia diz que para você encontrar, você tem que acender a lamparina. Como é que eu vou acender a lamparina se eu não tenho azeite? E como é que eu vou ter azeite se eu não trabalho para comprar? Aí detalhe, vamos lá. Ó, aí eu trabalho, compro o azeite, acendo a lamparina, mas faltou algo maior. Que não depende do azeite, não depende da unção, não depende de Deus. O que aquela mulher faz, aquela moça, depois que ela acende a lamparina? Sem olhar a Bíblia. Ela procura, mas antes de procurar, o que ela faz? Ela varre. Por quê? A probabilidade vamos conjecturar aqui, não vou afirmar, mas a dracma caiu debaixo de algumas poeiras. Então não adianta você ter unção do Espírito Santo, você tem problema na tua vida que você não quer varrer, não quer limpar. Tem coisas que você tem que fazer, pega a tua vassoura e varre o que está sujo. Senão a dracma vai continuar escondida. Aí Deus quer trabalhar, Deus quer fazer, mas você não quer limpar, não quer se limpar. Então tem coisas que Deus faz, tem coisas que dependem de nós. Sabe o que é aquela grande ilustração? É grande casa, nós somos uma casa. Nós somos uma casa. O Espírito Santo vai, toca, a gente para entrar, a gente deixa entrar. Ele vai vindo com todos os materiais, vai limpando tudo. Aí ele limpa a sala, limpa a cozinha, limpa os quartos, vai limpando tudo. Só que tem uma área na minha vida, que é aquele sótão, aquele porão, que está cheio de teia de aranha, está cheio de sujeira, e eu não quero deixar ele entrar para limpar. Aí todo mundo vê, porque o compartimento principal que todo mundo vê quando chega na casa, o quê? A sala. Mas o sótão está sujo. Está sujo, cheio de poeira. Tem coisas velhas lá guardadas que eu não quero me desfazer, mas que, como a palavra diz, deixai todo o pecado de lado e embaraço. Pode que não seja pecado o que você tem escondido, mas é embaraço e Deus quer limpar. Dá uma pregação. Então, ó insensatos gatas, perdemos isso. Comecei tão bem e agora estou me deteriorando aos poucos. Eu estou mudando o meu comportamento conforme algumas ações exteriores.
algumas amizades. Comecei a trabalhar fora, peguei pessoas que não têm a mesma espiritualidade que eu e começo mais a ouvir essa pessoa por achar que é meu amigo, minha amiga, porque amigos influenciam amigos. Aí começa. Só que ele vem se andando aos poucos. Até eu cair numa heresia, numa seita, trazer um outro. Ó, esse processo está dando continuidade. Né? Quer ver a passagem? Gente, eu sou muito ruim de gravar passagem bíblica. Meu Deus, tem que orar a Deus. Hã? Tem. Eu tenho. Quer ver? Ó, o que eu estou falando aqui, olha no pequeno raciocínio. A palavra de Deus não é semente. A semente para ser lançada na terra, para que ela tem que morrer. Se não morrer, não produz, não brota, não nasce algo novo. Não adianta só pregar. Não adianta só louvar, cantar na igreja. Não adianta só fazer a obra, lavar a igreja. Não adianta só ir para a rua evangelizar. Não adianta só ensinar. É necessário morrer. Só que se você não lançar essa semente, pega um terreno baldio, uma terra fértil. Se você não plantar algo bom, uma hortaliça, pessoal, estou falando aqui, por favor, deixa para depois isso aí. Você pega um terreno, ô Wagner, uma terra fértil que você tem lá, e lança semente de hortaliças. Vai crescer com a maravilha. Agora, deixa de lançar semente. O que vai crescer? Tem um nome pior para isso, mais técnico. Sabe o que vai ser? Erva daninha. Erva daninha. Então esse pessoal aqui, Paulo está falando o seguinte, olha, maravilha de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Foi algo assim, peraí. Eu comecei, e a minha esposa, e o meu marido, o meu filho, a minha filha, está se afastando da igreja. Já não ora mais, já não louva mais, já não mais vem para EBD. Procura saber o ciclo de amizade lá fora. Aí, Paulo, que tão depressa passou daquele que nos chamou. Sai de Cristo e começa a entrar uma outra percepção. Porque a pessoa lá fala assim, ó, não foi assim que Deus disse? E começa a dúvida. Simplesmente ela brota. Brota e nasce. Não precisa comprar. Você não vê um cara semeando uma plantação. E detalhe, semente ruim não precisa de terra fértil não, tá? Não terra fértil não. Aonde ela tiver uma via sozinha. Ao nós. Semente ruim não tem valor, teve que morrer, teve que sofrer. A pessoa não tem valor no resto. E ela nasce em qualquer lugar. E você é terra fértil? Quem é terra fértil aqui? Então vamos lá. Ó, aí Paulo, maravilha de que tão depressa, se eu vim pro lado de cá por causa dos alunos que estão online. Eu tenho que ter essa percepção. Maravilha-me de que tão depressa passáveis daquela que vos chamou, daquele que vos chamou a graça de Cristo, para o outro evangelho. Então, deixou de lado todo conhecimento, todo ensinamento, tudo que foi propagado e se afasta. Não é? Já viu aquela pessoa que está ali fervorosa? Outra coisa também, toma muito cuidado. Quando a pessoa chega na igreja e quer fazer tudo, toma cuidado, é fogo de palha. Porque quem tem percepção da obra e quer fazer obra, ela começa aos poucos. Ela vai aos poucos. Ela vai crescendo conforme tem que crescer. Pastor, estou aqui, pode contar comigo, pode perceber, daqui a pouco você aparece. Agora, aquela que está quietinha aí no banco, que não quer nada, é esse que Deus está chamando. É esse que Deus vai mostrar para o líder para começar a boa obra que está sendo trabalhado. Lembra da palmeira que fica 5 anos, 3 anos e meio e chega a 5 centímetros?
Quem olha assim, coitado, não vai dar em nada. 3 anos e meio se passaram com 5 centímetros de altura. 3 anos e meio foi o tempo que Jesus preparou os discípulos. Mas depois de 2 anos e meio, os camaradas cresceram. Então aproveita o tempo que você está sendo disciplinado, trabalhado, ensinado. Iane, para você se levantar para ensinar, primeiramente senta para aprender. Então, olha só, para o outro evangelho, que outro evangelho? Toda seita, heresia, tudo aquilo que não propaga Cristo. Então a Bíblia está recheada de passagens de pessoas que se deterioraram com relação a essa doutrina, o evangelho de Cristo, a suficiência de Jesus. Ele é único, ele é suficiente. Ontem eu estava aqui conversando vim aqui fazer as apostilas, estava conversando com o Jorge André, o esposo da Joyce, e Deus nos levou num assunto sobre essa suficiência. Eu falei sobre a lição que seria dada hoje, e eu falei, sabe por que muitas das vezes Deus ele permite que nós venhamos a passar por algo? Porque Ele quer nos provar se realmente nós temos a consciência de que Ele é suficiente em nós. Muitas das vezes eu falei para ele assim, muitas das vezes eu ensinei tanto dentro da igreja. Eu dou aula na EBD desde 2004, seminário desde 2013. Aí eu não tenho a percepção do que isso seja realizado na vida de cada aluno, mas os alunos chegam a mim e falam alguma coisa. Senão acabou a obra está acontecendo. Mas eu falei, mas quando eu estava dentro de casa, qualquer coisinha que minha esposa falasse, mesmo ela vindo só domingo na igreja, eu tinha uma resposta. Eu não tinha mansidão, eu não tinha domínio próprio. Sabe o que Deus começou a fazer comigo? Sempre o confronto, para mostrar se eu realmente estou me alicerçando naquilo que Ele quer. Aí a gente começou a falar sobre isso. Eu falei, pô, Deus está te usando para mim. Mas é isso que acontece na nossa vida. Muitas das vezes nós queremos ser tanta coisa dentro da igreja, mas e dentro de casa? E na família? Eu trato bem porque você me trata bem? Ou a tua percepção, a tua atitude com relação a mim vai depender do que eu faço por você? E vice-versa? Não. Se eu estou nesse evangelho, se eu sou servo de Jesus, meu irmão, é da outra face mesmo. Pai, perdoa porque não sabe o que diz. E eu falei para ele que isso foi sendo alicerçado, tratado da minha vida por um bom período de tempo. E eu tiro esse tempo para meus filhos. Eu falei para ele que os meus filhos mais velhos já estão batendo lá, estão indo embora já. Mas o mais novo, quando eu chego do trabalho, ele vem com um copo d'água para mim. Pai, como é que foi o sol hoje? Pai, estava lá na escola hoje, fez o sol. Só pegou muito sol hoje, né? Ih, pai, choveu muito. Ele chega, ele começa a tirar as espinhas das minhas costas, do meu rosto. Por causa do elo. Uma vez eu falei aqui que eu fui levar o mais velho lá em São Francisco Xavier, negócio do quartel, quando na época ele fez 18 anos. E quando nós viemos embora, meio-dia e pouco, ficamos lá amanhã todo dia, pegamos o trem e sentamos, ele sentou do meu lado, aí eu abracei ele assim, e ele dormiu no meu ombro, e eu fiquei assim com ele. Daqui a pouco eu estou olhando, eu cochilei porque ele dormiu mesmo no ombro, assim, todo mundo me olhando. Eu falei, sabe o pessoal tá achando que esse coroa tá com um garotão? Porque é esse algo que nós temos, essa coisa familiar que a gente precisa entender. Porque o evangelho não abrange só você dentro da igreja, não. São as nossas atitudes, é o nosso estilo de vida diário. E Deus nos confronta com relação a isso aí. Ele vai nos botar para situações para que a gente aprenda a viver isso, para a gente aprender a viver isso. E como que ele vai aprender? Quando você passa por aquilo, quando você enfrenta. Exatamente, é isso aí. Então vamos lá. Que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Não existe outro. Existe aquele que Deus, lembra falando daquele dia da aula? O cânon sagrado está lacrado, está fechado. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, de Gênesis a Apocalipse, está fechado. É o que tem que ser e acabou. Não se pode acrescentar nem tirar nada. Né? Lembra que nós vimos aqui algumas religiões que tem alguns livros, né, algumas teorias que acrescentam
né, algumas obras que acrescentam para alcançar a salvação. Aí a pergunta é para mim e para você hoje: eu preciso fazer algo para alcançar a minha salvação? E por que está se pregando isso nas igrejas hoje em dia? Está se pregando que é mérito. Quando dou esse merecimento para mim, porque eu faço a obra, porque eu faço o que a gente fazia, papapá, pipipi, papapá, babá. Eu não anulo a cruz de Cristo, a suficiência de Jesus. Pela graça sois, por meio da, isso não vem, é dom de. Então, eu permaneço neste evangelho, não o outro, porque é para eu ser. Não, é porque eu já fui na cruz. Então, muda a percepção de que, quando eu oro, eu não oro para ser, eu oro porque eu já sou. Quando eu jejuo não para ser, eu jejuo porque eu fui na cruz do Calvário salvo. Eu não me santifico, quem me santifica é o Espírito Santo, que me faz a entender de que se eu orar, jejuar e subir monte, eu permaneço nessa santificação que Ele me dá. Mas não é o meu jejum, a minha oração e nem o subir monte que vai fazer eu ser. Se eu falar que é porque eu faço, eu estou tirando toda a essência de Cristo. É porque dele, por ele e para ele. É Ele que me faz ser assim. É Ele que te faz. Lembra que eu falei da praia, do pastor lá? Quem lembra da praia? Lembra da praia? Eu era da Maranata, o pastor Robson Cabral nos falou algo assim no culto domingo à noite. De que ele lá, o amigo dele, ou ele, eu não lembro quem foi, mas que fez um desafio com Deus. 31 de dezembro. Ir lá em Copacabana, na beira da praia, e olhar todos aqueles povos. E ele foi sozinho. Deixou a família em casa e foi. Chegou lá e viu todo mundo de branco, com um copo de bebida na mão. Ele falou que tinha homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, e barquinhos para Iemanjá, e perfume, não sei o que, oferenda, e cigarro, e drogas e tudo mais. Ele chegou, quando chegou quase perto da meia-noite, ele se ajoelhou na areia da praia de Copacabana, olhou para o céu e falou para Deus: Senhor, Deus, Senhor, foi por essas pessoas que o Senhor morreu na cruz do Calvário. Foi por essas pessoas que o Senhor morreu na cruz do Calvário. Ah, Senhor, eles não mereciam a tua morte, não. Eles não mereciam aquele sacrifício, aquele sangue derramado na cruz, não. Não mereciam sacrifício, não. Foi por esses aí que o Senhor morreu. Ele falou que na mesma hora, ajoelhado, Deus falou para ele assim: qual é a diferença entre eles e você? Se você não sabe, ele falou isso no púlpito, diante de Deus. Ele falou assim, que na mesma hora, Deus falou assim: sabe qual é a diferença entre eles e você? Sou eu. Porque se sair o meu espírito de você, você é igual, até pior do que eles. Tenta! Eu vou sair da graça. Quem sai da graça é um desgraçado. Desgraça é a ausência da graça. Eu vou sair da graça, cuidado. 7 piores voltam aí atrás do teu corpo. A casa está limpa, está vazia, limpinha. Limpinha, vai fazer o que quiser. Está limpa. Aí todo compartimento, todos os móveis que o Espírito Santo colocou no devido lugar, ele vai embaralhar tudinho. Não dá uma prática de uma pregação boa? Então, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Graças a Deus, isso aqui foi só lá em Gálatas. Não, nem nas nossas igrejas. E o interessante é que aqui, ó, há alguns. Ele não está falando isso para ímpio, não. É dentro da igreja, tá? É dentro da igreja. Distorcendo o propósito do Evangelho de Cristo, a suficiência de Cristo, ó. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar. Olha a palavra bonita que ele usa aqui, ó. O que ele usa aqui?
Alguns, não são todos, graças a Deus por isso. Ainda tem gente que está em evidência, ainda tem o remanescente fiel. Aqueles que estão firmes, com propósito, na rocha. Mas entre nós há alguns, que vos inquietam quem? Aqueles que estão firmes. Não ser crente lá é difícil, hein, pastor? Aqui hoje também. E sabe o que é mais interessante? Como a gente passa por desafios diariamente por causa do Evangelho de Cristo. Eu estou aprendendo a dirigir agora. Sabe o que eu descobri no trânsito? Que se você parar no sinal, você está errado. Quem está atrás buzina porque você parou. Porque o mundo lá fora está na contramão do que é de Cristo. Você politicamente correto está errado. É o santarrão, é o querendo aparecer. Aí começa a distorcer todo o propósito. Porque você quer fazer o que é certo. Exatamente. Então, olha só, há alguns que vos inquietam. Inquietam quem? Aqueles que estão firmes. Nós estamos. Exatamente. Nítido. E querem transtornar o Evangelho de Cristo. Eu gosto muito de Paulo aos Gálatas. Gálatas é sensacional assim pra gente. Insensatos. O que é insensatez? O que é ser insensato? Insensato. É você saber de algo, daquilo que é certo, daquilo que você já foi declarado para você, que você experimentou, mas você rejeita. Você não aceita. Né? É um vinho novo. É um vinho novo em odre velho. É um pano novo em roupa velha. Quem costurou aqui sabe, né? Eu de vez em quando faço umas bainhas nas minhas calças lá, eu que falo. Mas se você botar realmente um pano novo num pano velho, quando você vai costurar, não tem costura, não tem ligação. O pano novo, ele segura a linha. Deixa depois passar a corrente e segura. Mas o velho se rompe. Então não adianta você querer, porque você é pano velho, se colocar no remendo com pano novo. Para você ser novo como novo, seja novo no Evangelho de Cristo. Aí sim você será remendado. Exatamente. Então, olha só, um transtorno. Por que Jesus falou assim? Não se pode pôr vinho novo. Já viu como é que é o processo da fermentação do vinho? Uma vez eu fiz um estudo sobre isso. O vinho é fermentado. O odre velho, ele não suporta o vinho novo. Porque quando você põe o vinho novo no odre velho, quando o vinho começa a fermentar, ele se rompe, o vinho cai. Sabe porque muita gente entra na igreja, entra e sai, não permanece nesse evangelho, porque é odre velho. O Espírito Santo entra, mas ele está engessado, está cauterizado. E por quê? O vinho tem vários processos de fermentação, mas chega numa etapa final de que o processo dele de fermentação é o final. Por exemplo, o odre, quando você coloca um odre novo, um vinho novo, você joga o vinho novo, ele começa a fermentar. O odre, ele começa a se balancear. Ele vai se adaptando no fluir dele de acordo com a ação do vinho. Ele não faz isso por si só. Ele cresce, diminui, aumenta, diminui de acordo com a fermentação não é por ele. Se nós somos odres novos, nós crescemos, diminuímos e somos alicerçados de acordo com a ação do Espírito Santo que tem em nós. Só que existe um processo final, está acabando a hora já, que é o último processo da fermentação do vinho, que quando ele fermenta da última etapa dele, aí conforme a última fermentação do vinho, o odre para. Então ele vai ficar firme no processo que foi a última fermentação daquele vinho que entrou nele. Ou seja, o Espírito Santo, abre aspas, só vai parar de trabalhar para você crescer
no Evangelho quando você estiver completamente pronto. Enquanto você estiver sendo malhado, ele vai trabalhar, você vai perder, vai ganhar e assim vai sucessivamente toda a tua vida. Dá uma pregação, não dá? Tem que levar isso pra igreja. Vamos lá, ó, mas ainda que nós, agora, ó Paulo fala assim, ó, mas ainda que vocês, mas ainda que Paulo se inclui. Já viu aquela pregação que a pessoa fala sobre pecado, sobre restauração, sobre alicerce na vida espiritual, mas ele fala, vocês aí, ele não se coloca na posição. Parece que a palavra se pega só porque está lá embaixo ouvindo, não para ele. Então Paulo se coloca assim, ó, para que nós mesmos, até um anjo do céu, gente, olha o tamanho da responsabilidade, vos anuncie um outro evangelho além do que já vos tenho anunciado. Paulo anuncia o evangelho Gálata, firma esse propósito na igreja lá em Gálatas, e ele fala assim, ó, ninguém mais pode acrescentar, nem tirar, nem pôr daquilo que já está anunciado. Se alguém fizer isso aqui, somar, diminuir, dividir ou multiplicar, é maldição. É maldição. Então vamos tomar cuidado de como nós estamos anunciando, falando, para que a gente não caia nessa seita, para que a gente não caia em Gálatas. Amém, pessoal? Entendeu? Então esse era o propósito do trabalho. Nós não podemos, nenhum anjo do céu, anunciar nada além daquilo que vos temos anunciado, que é o Evangelho de Cristo. Prega. Se a gente não conhece uma hermenêutica bíblica, se a gente não conhece uma profundidade de texto, prega que Jesus cura, salva, liberta. Que ele é o Filho de Deus, que ele veio em carne e morreu, viveu, morreu, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, ficou 40 dias na terra, subiu aos céus, prometeu voltar para buscar. É o básico. Mas não vamos inventar nada, não. Não vamos achar que a gente está sabendo de alguma coisa e querendo inventar. Se eu não sei, vou inventar o quê? A gente já lendo, a gente já erra. Porque a Bíblia ela é complexa. A Bíblia ela é complexa. Imagina você com 66 livros na tua mão. Né? Tem coisas que você lê, a pregação de domingo à noite. Quando aquela pastora leu Números, eu abri a Bíblia e falei, o que essa mulher vai tirar daqui? Aonde que ela vai chegar? Olha, que pregação foi aquela em Números. De onde aquela pastora tirou aquilo tudo ali? Eu já li aquele texto e nunca imaginei que seria aquilo. Mas foi lindo, lindo, lindo. Quando eu abri a Bíblia, missionário Anny, eu falei assim, o que ela vai falar? Eu fiquei assim agora. Nossa. Não, mas foi lindo. Vivendo e aprendendo. Como é bom ouvir uma boa palavra. Pastor, eu pregador de ontem também, eu vi o texto conhecidíssimo e me lanchou coisa que a gente... Quando a gente lê, a gente fala assim, não vai sair nada daqui. De onde ele tirou isso? Né? Eu gostei de uma parte, aquilo ali, Deus falou comigo, assim, me fiquei todo arrepiado. Quando ela falou que as 4 filhas, né, daquele homem que morre, foram bater na tenda de Moisés para reivindicar o testamento, a herança. Aí eu falei, onde ela vai tirar isso aí? Daqui a pouco ela falou que Moisés já tinha a resposta preparada por cada lei. Mas foi de uma maneira e voltou de outra, porque Deus muda a história. Aí quando falou aquilo ali, eu falei, Jesus, eu estou agradecendo. Não foi lindo? Ela falou isso. E o homem vem com uma resposta, mas Deus muda até a lei por tua causa. Aí eu falei, gente, como essa mulher estudou muito aquilo ali para ver. Eu já li aquilo ali, mas não tinha ideia do que era isso. Isso não é alerta para nós? Vamos pegar um gancho dessa pregação. Nós não estamos às vezes engessados? Não estamos? Ah, porque o estatuto diz isso, porque tem que ser assim, porque a repreensão tem que ser essa, mas não ouça a voz do Espírito Santo. Não ouça a voz do Espírito Santo. E a realidade hoje é muita limícia, né? Não me toca. Aonde, Desse Vandinho? Você jeito. está querendo dizer onde? Bem longe Tá tirando isso, né, Pedro? Não tá tirando isso.
Mas dá uma pregação. Não me toque na pregação? Não me toque. Pastor, quando eu cheguei na minha mãe no domingo à noite, a primeira coisa que ela falou foi da pregação. Para que pregação que foi no domingo? Eu, sinceramente, eu saí dali maravilhado. Gente, mas sinceramente falando, não é bom ouvir uma boa pregação na palavra de Deus? Ainda mais quando você vê algo assim lá de dentro, mesmo do profundo, né? Aquela revelação. Não adianta ler a Bíblia como livro. Tem que pedir direcionamento específico. Tem que pedir. É o que eu falei, nós fazemos teologia, mas se nós ficarmos só na letra, nós ficaremos engessados. Ah, porque a hermenêutica diz isso. Gente, não existe isso no culto da igreja. Até Bolsonaro tinha teologia. Mentira. Eu tenho minhas teorias bíblicas, eu gosto de ler, eu gosto de aprender, mas se eu começar, eu não gosto de pregar. Aí vocês percebem até na sala de aula. Se eu começar a falar, eu deixo o Espírito Santo. Eu não me engesso, não. Deixa ele falar. A pior coisa é isso, é a gente extinguir o Espírito. A gente fica muito engessado. Como tu falou, se Moisés ficasse só na lei. Não é a voz de Deus, não. Nós estamos na lei, vocês não têm herança. Olha só como é que Deus mudou tudo. Deus trouxe a graça dentro da lei. Só que a gente às vezes faz isso dentro do nosso convívio. Nós estamos tão engessados em tanta ética e tanto politicamente correto que nós deixamos de agraciar, de absolver, de presentear, de trazer algo para o crescimento. Não é? É a pregação. Então, pessoal, essa é a proposta. Não tragam toda a... Outra coisa, vou repetir aqui. Não se engessem nas suas oportunidades. Pega o que é teórico, aplica, mas na aplicação não deixa o Espírito Santo falar, deixa ser usado. Não fique engessado num púlpito, numa oportunidade lá no Café Amargo, nas Empoderadas, agora tem outro nome agora, reposicionadas, né? Às vezes minha esposa, quando fala pro outro lá em casa, você, tu tá muito negócio de empoderada da igreja aí, tá bom? Aí, às vezes eu sou ela. Às vezes chega a 6 contas lá em casa, eu que pago. Paulo pagou a luz, pagou a água. Por que você não paga? Eu não, o homem da casa é você. Não, você não é empoderada? Direitos são iguais. Mas é brincando. Não, mas não se deixa ser engessado, não. Deixa o Espírito Santo falar. Né? Deixa ser usado. Ok, então ó. Terminamos religiões comparadas, né? Semana que vem, já falei aqui, a quem chegou agora, será dada a introdução bíblica ou bibliologia, que é teologia sistemática 1, e já de imediato, são 149 perguntas no questionário. 149. E detalhe, não adianta não que eu quero resposta. Individual. Já vai vir, as perguntas já vão vir lá no finalzinho da apostila. Está lá certinho numerado. Vocês já vão pegar uma folha de caderno, passar para caderno e vão responder. Hã? Pergunta? Não. Essas perguntas são para a gente debater. Só que dessa vez agora não vai ser trabalho. Eu vou dar prova escrita. E a prova, vamos lá. A prova vai poder ser feita em dupla. Detalhe, não é copiou, colou, não é decoreba, porque vai ser interpretativa. Mas é como as perguntas, ele acusou da minha memória. Não me ajudou. Não é? Demonstrou que o falei, vai pro céu. Na prova? Não. Quem já sabe como é que eu trabalho com prova, eu não dou pergunta explícita, resposta explícita. É tudo interpretativa. É para vocês mesmo pensarem bastante.
Ética. Então, pessoal, quem vai para a reunião, pode ir lá. Estão liberados. Ah, os trabalhinhos aqui, quem fez? A minha mesa. Trabalhei. Trabalho. É isso aí. Trabalhei, ó. Mas não li. Tá lá na gravada. Olha tudo junto. Eu corrigi tudo junto. Trabalho. Pode. Tem um prazo até terça-feira. Cadê teu trabalho? Ó, o Rodrigo tá me enrolando lá, né, Rodrigo? E aí, cadê o trabalho? Tá pronto? Terça-feira sem falta, não tem mais prazo não. Essa aqui é o que? A capa? Essa aqui? Ah. Essa aqui você vai ter que grampear, senão eu vou perder. Tem lá na secretaria, grampeia lá. Senão eu vou perder. Tá, mas é um trabalho só, são duas coisas separadas? Não, se você não tem como fazer, não tem problema não. Vale o conteúdo. Tá. Cadê o trabalho? Ah, eu te conheço aqui. Aí você tá aluna antiga, né?